Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União. O tema de hoje é aspectos jurídicos da igualdade racial. Nosso convidado é o promotor de justiça, Edilson Vitorelli. Estamos aguardando aqui a entrada do Dr. Edilson Vitorelli. Pronto. Tá entrando. Oi, Olá, Edilson, tudo tudo bem? bem? Tudo bom e você? Tudo bem, uma alegria recebê-lo Obrigado, a alegria é toda minha. para falar de um tema super importante que você estudou com profundidade. É, Nós achamos super importante trazer esse tema aqui para a gente estudar os aspectos jurídicos, né, Uhum, da uhum. igualdade racial. A gente já teve a oportunidade de conversar em algumas oportunidades e hoje em dia muita gente quando vai falar de alguma temática ligada a esse assunto, começa, eu acho que, né, Edilson? Até divulguei muito um vídeo que o Edilson fez na época do caso Magalu, em que ele começa falando sobre isso, que a gente não pode até achar alguma coisa, mas a gente tem que fundamentar, né? E Exatamente. principalmente nós que somos operadores do direito, temos que conhecer os fundamentos jurídicos, né, de todas as questões para falar com propriedade. Então, eu queria apresentar o Edilson. Ele é procurador da República em Campinas, São Paulo. Ele foi juiz federal, foi procurador do Estado de Minas, e hoje é um juiz federal, um procurador da República super atuante, professor, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Mackenzie, tem milhares de alunos, milhares de seguidores, é autor de excelentes obras. Eu já destaquei em outra oportunidade, mas eu vou destacar aqui de novo. O livro dele, O Devido Processo Legal Coletivo, publicado em 2016 pela editora Revista dos Tribunais, que foi eleito pela International Association of Procedural Law como o melhor livro sobre processo do mundo. O prêmio Capelletti ele recebeu em novembro de 2019, durante o Congresso Mundial de Processo realizado no Japão, e foi a primeira vez que um prêmio foi atribuído por um júri composto dos maiores expoentes da área de processo no mundo, foi entregue a um autor brasileiro por uma obra publicada no Brasil. O Vitorelli também foi professor visitante na Universidade de Stanford, pesquisador visitante na Universidade de Harvard. É um orgulho nacional. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre o tema do seu livro, que é o Estatuto da Igualdade Racial e as Comunidades Quilombolas, que já está na 4ª edição, é isso aí. Um livro riquíssimo em conteúdo, publicado aí pela editora Juspodium, que eu recomendo fortemente a leitura, para que possamos compreender melhor os aspectos jurídicos do tema, que a gente vai dar uns spoilers hoje aqui, né, para quem ainda não Uhum. leu o livro. Como eu disse para você, Edilson, eu estou muito inspirada hoje, viu? Que Muito bom. inspirada, porque de manhã tive a oportunidade de realizar em parceria com a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, a IMAG do TRF3, e a Comissão AJUF Mulheres, um seminário maravilhoso sobre esse tema da igualdade racial, com a juíza federal Maralina Silva do Carmo, com a desembargadora federal Daldice Santana, com a procuradora da Fazenda Nacional, Fernanda Santiago, com a advogada da União, Kise Colares, e com a querida Cláudia Luna, presidente da Comissão Mulheres da OAB São Paulo, elas que são mulheres guerreiras aí, grandes referenciais, ministraram palestras excelentes, com toda a propriedade, né? São mulheres realmente que inspiram, que têm uma profunda experiência e vivência sobre esse tema.
E hoje estamos nós dois aqui, branquelos, ecoando e ressoando a importância de todos nós falarmos sobre esse tema. Né? É dever de todo cidadão olhar para o outro, aprender com as dificuldades do outro, cooperar para a redução das desigualdades que nós temos no nosso país. É dever de todos nós, todo cidadão. Sem dúvida. Então, nós temos esse compromisso de olhar para o passado, né, para o nosso passado, o nosso histórico, compreender, como eu disse, né, as dificuldades de tantas pessoas, né, e olhar para o futuro. E a Fernanda citou no evento de hoje de manhã Machado de Assis, né, que foi o maior escritor brasileiro e era negro, né? E como dizia então Machado de Assis, que possamos buscar aí outro horizonte, a esperança, né, dos tempos que hão de chegar. Ele era epilético, gago, descendente de escravos e considerado até hoje o maior escritor brasileiro. Então, nós não podemos limitar a capacidade humana de nenhuma pessoa, né? Todos nós temos que ter condições de sonhar alto. Todos nós, todos nós. Então, estamos aqui hoje para falar desse tema tão relevante. Eu vou fazer uma brevíssima introdução, viu, Edilson? Não se preocupa não, que eu gosto de falar. Mas eu vou fazer só uma introdução, depois a live é sua, tá? Não, imagina. A Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos há mais de 70 anos. No artigo 1º, eu vou ler, porque eu acho importante, sabe? A gente lê e relê para ver se a gente compreende a importância desses textos, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra de qualquer origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento, de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território de naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente sob tutela, autônoma ou sujeito a alguma limitação de soberania. E o artigo 7º reforça que todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamente tal discriminação. E a Constituição Federal Brasileira de 1988 se inspirou, né, e se espelhou na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e colocou o princípio da igualdade na sua máxima amplitude, dizendo que todos são iguais perante a lei, né? E trouxe então aí a garantia dos direitos de todos os brasileiros e também das chamadas minorias, né? E que o Edilson fala também aí no livro dele. Então, vamos ler agora o artigo 3º da nossa Constituição Federal. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a Constituição da República Brasileira proíbe qualquer tipo de discriminação. Proibido. Então, a Constituição Federal deu uma atenção especial a essa proteção dos direitos das minorias, que não está ligada a nenhuma quantidade numérica, né? O que é, então, as minorias, né? As minorias são as coletividades que sofrem processos de estigmação ou discriminação
resultando em diversas formas de desigualdade ou exclusão social. E é papel de todas as instituições, Ministério Público, Advocacia Geral da União, Judiciário, defender a Constituição Federal. Defender a Constituição Federal, nossa lei magna, né? A AGU, ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública, exerce função essencial à justiça. A Advocacia Geral da União é a instituição que exerce, dentre outras, né, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, a atuação institucional importantíssima prevista no artigo 131 da Constituição Federal, o assessoramento jurídico adequado, sem dúvida nenhuma, proporcionará base sólida para a sustentação das políticas públicas que precisam ser plenamente concretizadas no nosso país. Então, era essa minha breve introdução. Agora está com a palavra, doutor Edilson. Gostaria que o senhor começasse falando sobre o direito das minorias. Muito bem, vamos lá. Que introdução bonita, gostei muito. Bom, Rita, eu queria começar exatamente falando desse ponto, né? Vamos começar com um conceito de minorias e por que isso é relevante para o direito. Curiosamente, e eu realmente não sei porquê, essa pauta das minorias, no mundo inteiro, ela virou uma pauta politicamente associada à esquerda, né? A uma visão política de esquerda. Por quê? Porque essa visão política de esquerda tem a premissa de que a igualdade é um valor importante, então que seria adequado que o Estado interviesse nas relações privadas e pudesse, então, fazer com que essas pessoas que são, né, como dizem os americanos, disenfranchised, né, essas pessoas que estão à margem por alguma razão, fossem promovidas para que estivessem no plano de igualdade com as outras. Esse é um ponto. Mas eu acho, e alguns autores falam isso também, que isso é um equívoco, é uma restrição indevida de percepção. Por quê? Se você for pensar em termos de liberalismo, né? O que é o liberalismo? O que é a ideia? Qual que é a essência das filosofias liberais? A essência das filosofias liberais é que todas as pessoas devem ter capacidade de exercer suas próprias competências e vencer no mercado de acordo com as suas próprias competências. Agora, quando você tem um mercado que precifica algo que não é competência, isso é totalmente antiliberal. Então, se você tem um mercado que favorece o fato de alguém ser branco, heterossexual, homem, numa determinada faixa etária, isso é a coisa menos liberal que pode haver, porque você está dando vantagem competitiva que não se embasa em nenhum tipo de capacidade que aquela pessoa tem. Então, eu acho, dentre as várias coisas que eu acho equivocadas nesse assunto, é o fato das pessoas que se dizem liberais e se dizem conservadoras acharem que isso não é uma pauta para as pessoas liberais e conservadoras. E porque as pessoas liberais e conservadoras acreditam que as pessoas devem vencer de acordo com as suas capacidades. E o fato de eu ser homem, branco, heterossexual, jovem, não deveria significar nenhuma vantagem para mim, mas significa. Hoje nós estamos aí em pleno dia da consciência negra, chocados todos com a morte do João Alberto lá no Rio Grande do Sul. E a única pergunta que eu faço é, tem um Carrefour aqui pertinho da minha casa. Se eu for no Carrefour e xingar todo mundo de tudo quanto é nome, vocês acham que tem alguma chance de eu ser espancado no estacionamento? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, dizer que esse crime não tem um cunho racial é desconhecer o que é ter cunho racial, né? Exato. Ter cunho racial é justamente você. Então, o que é ser uma minoria, né? Ser uma minoria é estar exposto a um risco ou estar privado de uma liberdade que o grupo majoritário não está. Então, por que as mulheres são uma minoria? Porque as mulheres são privadas de diversas liberdades pelo simples fato de serem mulheres, que os homens não são.
E isso e não tem nada a ver com quantidade. Então, eu vivo ouvindo isso também. Ah, porque as mulheres não são minoria, são a maioria. Meu Deus do céu. A questão de maioria e minoria não tem nada a ver com quantidade. Os brancos sempre foram numericamente minoritários na África do Sul. Você vai dizer que os brancos, então, é que eram a minoria durante o regime de apartheid, né? Então, é isso. Ser minoria é ser privado de algo ou ser exposto a uma desvantagem que não decorre de nenhum fator imputável àquela pessoa. Imputável àquela pessoa. Ela sofre isso simplesmente porque é. E isso é uma coisa que contraria tanto as visões filosóficas mais comunitaristas ligadas à esquerda, quanto as visões liberais mais associadas ao pensamento de direita. Então, de fato, esse é um problema da sociedade como um todo. Não é um problema que deveria estar fechado numa caixa em que só discute isso, só discutem isso determinadas pessoas, né? E então é por isso que eu falo nesse livro do Estatuto da Igualdade Racial que a gente pode falar em um ramo do direito como direito das minorias, porque você vai ter uma série de normas jurídicas que interagem para poder tirar as pessoas dessa situação. Um exemplo é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei de proteção das minorias. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Índio, todos são leis que estão nesse contexto daquilo que eu chamo de direito das minorias. E leis pouco conhecidas, né? Muito pouco conhecidas. Pouco estudadas com profundidade, a gente não vê muita reflexão, muito diálogo, muito debate a respeito sobre essas leis específicas, né? Eu tenho acompanhado o Dr. Edilson e as mídias sociais dele, ele tem um site, eu acho muito interessante porque você tem explorado e estudado essas legislações específicas, né, Vitorelli? A gente precisa conhecer, né? Precisa conhecer. Nós temos leis boas no Brasil. Nós temos a Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal. Nós precisamos aprender a aplicar. Porque, né, a gente precisa aprender a aplicar. E como você disse, isso não é uma questão política. Né? Não é uma questão para toda a sociedade brasileira. Não há democracia plena sem igualdade de oportunidades. Então, é uma luta legítima, é uma discussão séria, que exige responsabilidade, né? Nós, como operadores do direito, como conhecedores da lei, nós não podemos nos furtar de discutir esse tema. Nós temos que reconhecer que existe realmente um problema de representatividade, existe uma desigualdade de direitos na nossa sociedade e é nosso papel, né, tentar mudar essa realidade. Aí eu queria que você falasse também sobre o sistema nacional e internacional de combate ao racismo. Que lei nós temos? Vamos divulgar aqui a legislação existente, né, e o que tem sido feito. Sim, sim. A gente tem muita lei. Na verdade, eu concordo com você, Rita, e gostei muito da sua introdução, exatamente partindo da Constituição. Uma coisa que eu já reclamei para quem assiste as lives que eu faço, que eu já reclamei várias vezes, é a lógica brasileira de um self-service constitucional. As pessoas querem se apropriar e aplicar aquilo que interessa dentro da Constituição e ignorar aquilo que não interessa. Então, quando a Constituição fala em garantia da propriedade privada e liberdade econômica, nossa, todo mundo sai citando o artigo 170 da Constituição desvairadamente. Quando a Constituição fala em garantia de igualdade, em igualdade de gênero, em igualdade racial, em combate ao racismo, aí, em preservação dos direitos dos índios, que é um problema que eu também estudo, aí todo mundo fica, não, mas aí não é bem assim, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ter um compromisso constitucional mais sério, de que a Constituição tem que ser aplicada como um todo. Não é simplesmente um self-service constitucional que eu aplico o que eu quiser e não aplico o que eu não quiser.
A Constituição tem várias referências à igualdade, de modo geral, tem referência a racismo em particular, e a Constituição meio que encomendou do legislador, né, a Lei 7716, que é logo de janeiro de 89, então uma lei aprovada logo em seguida à Constituição, que definiu os crimes de preconceito resultantes de raça ou de cor. Então, essa foi talvez o primeiro marco legislativo de combate ao racismo pós-88, que depois veio sendo complementado por diversas outras normas, a principal das quais, talvez, o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial vem já numa ideia de fazer uma certa, em 2010, então, de fazer uma certa sistematização disso que tinha ali. Então, você já tinha a Convenção da ONU, você já tinha decreto, no caso dos quilombolas, você já tinha decretos regulamentando a situação das populações quilombolas, você tinha normas no SUS, falando de atendimento prioritário de determinadas doenças. Então, vem o Estatuto da Igualdade Racial em 2010 e faz uma ideia de um apanhado disso tudo. E estabelece, de maneira mais sólida, vamos dizer assim, uma política que é muito interessante, que talvez seja a mais polêmica de todas, quando a gente sai da matéria penal, que é a política das ações afirmativas, que era aquilo que estava em voga no momento em que se aprovou o Estatuto da Igualdade Racial. É uma política que começou nas universidades, sem lei, né? Começou especificamente na UNB e na UERJ, foram as duas primeiras universidades que começaram a fazer políticas de ações afirmativas com base em raça. E aí veio, então, as outras universidades públicas começaram a fazer, e aí vem o legislador em 2010 para tentar dar uma roupagem a isso, e depois com o estabelecimento das leis específicas de cotas, tanto nas universidades, né, a 12.711, e depois nos concursos públicos. Então, hoje a gente tem esse sistema, vamos dizer assim, que é promocional, né? Eu acho que são os dois grandes vieses, um sistema promocional na esfera civil e um sistema punitivo na esfera penal, uma das poucas normas, um dos poucos delitos, né, que a Constituição declara imprescritível, né? O que é uma curiosidade da nossa Constituição. Ela permite que prescreva tudo, homicídio, todos os crimes, mas o racismo ela não permite que prescreva, né? Homicídio, enfim, várias situações. E o racismo, ela diz, não, isso aqui é muito sério, isso aqui você não pode colocar prescrição. Queria agradecer aos participantes, vários alunos aqui do professor Edilson. Que legal, obrigado. Eu não consigo ver os comentários, porque são muito sérios. Obrigada pelas mensagens. Queria agradecer a todos que estão aqui participando da live conosco. Edilson, o Estatuto da Igualdade Racial ele é baseado no princípio da igualdade, né? Sim. Que pressupõe que as pessoas colocadas em situação diferentes sejam tratadas de forma diferente, né? Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, né? E como já afirmava Rui Barbosa, a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social proporcionada à desigualdade natural é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Então, tratar com desigualdade os iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real, né? E com base nesse princípio, né, nós temos vários exemplos aí de ações afirmativas, né? Como você comentou aí, a promulgação da Lei Federal de Cotas, né, a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, né? E nós já temos aí 15 anos do início de política de cotas no Brasil. Então, eu queria que você falasse mais sobre essas ações afirmativas, sobre essa necessidade dessa lei de cotas. Nós temos visto aí várias iniciativas de ações afirmativas
no âmbito privado, né? Como a gente até comentou, o caso Magalu. Depois, nós precisamos, né, ampliar e ver com mais profundidade essa questão também no serviço público. Nós temos aí iniciativas recentes, né, como a do Conselho Nacional de Justiça, que foi instituído esse ano, em uma portaria número 108, de 8 de julho de 2020, pelo então presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, que instituiu um grupo de trabalho para atuar na temática da igualdade racial no âmbito do judiciário, com espaço de escuta para a sociedade civil, para a elaboração de estudos e indicação de soluções com vista à formulação de políticas judiciárias sobre igualdade racial no âmbito do judiciário, né? As estatísticas mostram aí a necessidade, né, dessas políticas públicas no âmbito do judiciário. No âmbito da AGU, tem um projeto, a AGU Pessoas, que também já está planejando, se preocupando em realizar ações afirmativas. No âmbito da PGFN, tem o PGFN Plural, recentemente também um projeto recente, que hoje também teve uma live muito bacana do pessoal do DGC, também preocupado com essa temática, em evoluir aí para essas ações afirmativas. Enfim, nós temos aí algumas iniciativas muito importantes. Queria citar também a Abayomi, Juristas Negras, que tem fortalecido também, demonstrado a necessidade da ampliação, né, de mulheres negras no âmbito do sistema de justiça. Então, queria que você falasse sobre essas ações afirmativas, sobre esses sistemas de cotas. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa pontuar que ações afirmativas não são sinônimo de cotas, né? Então, ação afirmativa é qualquer ação... É o gênero, exatamente, perfeito. É qualquer ação que você vai utilizar para promover um determinado grupo numa determinada circunstância. Essas ações nasceram nos Estados Unidos, né? O primeiro país que cogitou isso foram os Estados Unidos, na década de 60, e a primeira norma relacionada a ações afirmativas nos Estados Unidos foi assinada pelo Lyndon Johnson, pelo presidente Lyndon Johnson, ainda na década de 60. E nos Estados Unidos, eles têm, tanto para a contratação, vamos falar dos dois universos que nós estamos falando aqui, né? Tanto na contratação do serviço público, quanto na admissão nas universidades, aquilo que eles tiveram a mesma percepção que nós, ou seja, que estava havendo uma desigualdade imensa, que as pessoas que entravam nas universidades, no serviço público, não eram representativas da população. Então, o problema que as ações afirmativas pretendem resolver é esse. Você olha para determinados universos, alguém já até comentou isso aqui, determinadas posições de poder, de decisão, ou determinadas posições que são desejadas socialmente, e o extrato social que você enxerga nessas posições não é representativo da sociedade que envolve aquela situação. Então, você percebe ali um sintoma de desigualdade e você pretende, então, solucioná-lo. Tem vários jeitos de solucionar isso, para falar, por exemplo, para fazer um paralelo com desigualdade de gênero, que também é um problema seríssimo nos concursos públicos. Em determinadas carreiras, como por exemplo na magistratura do trabalho, o problema da desigualdade de gênero se resolveu por si. Com o tempo, mais mulheres foram passando no concurso, mais mulheres foram prestando concurso de magistratura do trabalho, ninguém sabe exatamente por quê, e com o tempo você hoje tem, na maior parte dos TRTs, um número bem equivalente entre homens e mulheres. Alguns TRTs têm até mais mulheres do que homens. Coisa que não aconteceu em outras carreiras. No MPF, por exemplo, isso não aconteceu. A desigualdade de gênero no MPF é gigantesca. E na questão racial, isso é ainda mais evidente. Isso é ainda mais evidente. E isso vai decorrer, e aí a gente vai ter dois fatores, basicamente. Um é um fator histórico-social, que é o fato de que a maior parte da população negra também tem pouco dinheiro, também é pobre. E para você, no Brasil, de modo geral, em qualquer país, para você ingressar numa posição competitiva,
dinheiro é sempre uma vantagem, né? As pessoas falam, ah, não, concurso é tudo igual, passa quem é bom. É mesmo, né? Será que quem tem que trabalhar de dia, estudar de noite, tem todas as demandas de casa, mora sozinho, tem a mesma situação, tem a mesma condição de passar do que alguém que pode fazer cursinho, contratar coaching, passar o dia estudando? Não tem, não é uma competição, as competições não são iguais. Agora, então esse é o primeiro fator. Você vai ter uma população negra concentrada nas camadas de baixa renda que vão competir em desigualdade de condições pelo fato de não terem acesso às mesmas condições competitivas. E a segunda situação é que, a partir do momento que essas carreiras não têm negros, você passa a ter uma questão simbólica nessas carreiras de que aquele ambiente não é um ambiente apropriado para essas pessoas, que é o que a gente vai chamar de racismo estrutural. Racismo estrutural é exatamente o fato de que determinadas organizações sociais vão se colocando de uma maneira que elas não são explicitamente racistas. Ninguém vai ser reprovado num concurso, numa prova de marcar, porque a pessoa é negra. É o caminho que leva até aquela prova que estruturalmente conduz aquela pessoa para fora do concurso. O que os americanos fizeram? Lá, os americanos selecionam pessoas por aquilo que eles chamam de avaliação holística, que são avaliações com algum grau de subjetividade. Então, não existe nada parecido nem com o nosso vestibular, nem com o concurso público. Os alunos que vão ingressar na universidade até fazem uma prova, mas a prova não é o único fator levado em conta no ingresso na universidade. E aí as universidades, então, a partir da década de 70, começaram a dizer, eu vou também levar em conta a raça da pessoa na admissão ao vestibular, como uma maneira de fazer com que o meu perfil de alunos tenha mais diversidade do que ele teve até aqui. Isso foi questionado perante a Suprema Corte, num caso que é Baker versus University of California, e a Suprema Corte dos Estados Unidos disse, ok, você não é racismo, porque esse era o argumento, né, que é o argumento mais canalha de todos, dizer, não pode ter ação afirmativa, porque isso é racismo. A Suprema Corte dos Estados Unidos, lá na década de 60, 70, disse, não, o fato de você usar o fator racial para promover um grupo que até aqui foi despromovido, não configura racismo. Essa é a mesmíssima discussão que eu fiz em relação ao Magalu, né? Você tinha lá uma empresa que tem 84% de pessoas brancas numa determinada posição, e aí esses 84% de pessoas brancas, a empresa diz, poxa, isso aqui está errado, eu vou agora então fazer uma seleção só para pessoas negras. Aí os 84% de brancos falam, opa, racismo. Então não era racismo até aqui. Quando eu selecionei 84% de brancos, não era racismo. Na hora que eu quero tentar igualar o número, aí virou racismo. Então, esse é um argumento horrível que a Suprema Corte dos Estados Unidos já afastou lá na década de 70. Só que lá, como eles usam essa função que eles mesmos chamam de holística, você não sabe exatamente qual é o peso da raça na admissão. Então, as universidades não revelam, isso é uma coisa fechada, elas não vão dizer qual é o peso ou em que aluno que foi considerado a raça. Quer dizer, um aluno negro entrou. Isso quer dizer que ele entrou porque é negro? Você não vai ter essa resposta em nenhum tipo de admissão americana, exatamente porque eles não têm esse tipo de seleção. Quando isso foi importado para o Brasil, e aí o ministro Joaquim Barbosa escreveu um livro primordial sobre esse assunto, ele foi estudar nos Estados Unidos e publicou um livro na primeira década dos anos 2000 sobre esse assunto, nós ficamos num problema, porque aqui a gente tem, por conta do nosso passado fortemente patrimonialista, nós adotamos seleções para posições públicas de cunho estritamente objetivo, né? Então, a gente quer
que quem passa na prova, quem tem a vaga, é a pessoa que tirou a maior nota na prova. E isso é bom para nós, porque o nosso histórico não é muito bom. Na época que não era assim, as pessoas selecionavam parentes, amigos, etc, etc. E aí surgiu essa ideia. Então, tá bom. Veio, né? Essa ideia é discutida nos Estados Unidos também, mas não é aplicada lá. Veio essa ideia. Vamos separar determinadas vagas para competição só entre essas pessoas. E vamos chamar isso, então, de cota. Vamos criar uma cota para essas pessoas competirem. Não é o único jeito de fazer ação afirmativa. A minha associação, por exemplo, Associação Nacional dos Procuradores da República, agora está criando um cursinho preparatório para concurso só para pessoas negras, gratuito, só para pessoas negras. Eu vou dar aula, inclusive. Vários colegas vão dar aula. Por quê? Isso também é uma ação afirmativa. Eu não preciso necessariamente da cota. Por que a cota é boa? Porque a cota tem um impacto imediato. Né? A cota evita da gente cair naquela falácia de dizer não pode ser cota no vestibular. O negócio é melhorar a educação básica. O dia que tiver escola boa para todo mundo vai competir em igualdade de condições. O problema é que esse dia nunca vai chegar e a gente ter um problema aqui agora. Então as cotas têm um impacto bom, porque elas são imediatas, elas são um remédio com uma efetividade de curto prazo muito boa. Então, elas foram implantadas primeiro nas universidades, depois nos concursos públicos. E aí, fica aqui uma curiosidade para todo mundo. Eu falo isso no livro. Joguem no Google a foto de posse de todos os presidentes da República brasileiros. Quando eles tomam posse, eles tiram uma foto com os seus ministros. Né, uma foto com todos os seus ministros. Joguem no Google e vejam essas fotos. Vocês vão ver que todos os nossos presidentes, depois de 88, compuseram ministérios profundamente desiguais, tanto em termos raciais, quanto em termos de gênero. Mesmo a nossa presidente mulher, Dilma, compôs um ministério altamente masculino, fortemente masculino. Claro que tinha mais mulheres do que tem agora, mas ainda assim, se você fosse refletir ali a composição da população brasileira, estava totalmente fora. E racial, pior ainda, né? A primeira edição desse livro eu escrevi justamente no governo Dilma, então eu me lembro bem, porque foi a foto que eu olhei para escrever o livro. No primeiro mandato, Dilma tinha um ministro negro, que era o ministro do esporte, e que durou muito pouco, porque logo foi afastado, porque se envolveu num rolo. Então, durou meses. E aí não ficou nenhum. Né? Então, vejam, mesmo os presidentes da República que defendem cotas, que aprovaram as leis de cotas, que são de esquerda ou de direita, compuseram ao longo dos 30 anos da nossa Constituição ministérios fortemente desiguais. Então, mostrando como que a gente precisa de cota mesmo, né? Porque quando está na vontade do gestor, mesmo os cargos que estão livremente na vontade dos gestores não são compostos por pessoas que têm, por pessoas que correspondam à igualdade, ao perfil da sociedade brasileira, né? Então, quer me interromper? Vai? Não. Eu falo muito também, você sabe. Então, mas tá ótimo. A ideia é essa aqui hoje. Então tá bom. Então essa é a ideia. Aí vamos compor, então, cotas para isso. Quais são os dois problemas? E aí alguém já fez alguns comentários legais. O livro, para quem está perguntando, é o Estatuto da Igualdade Racial e Comunidades Quilombolas, esse aqui. Devo dizer a vocês que se vocês quiserem comprar, eu fico muito feliz, mas o livro está esgotado nesse momento. Eu estou preparando a 5ª edição, então vai estar disponível só no ano que vem. Para quem quiser, ele está esgotado por enquanto. E aí, eu quero falar justamente disso que alguém está comentando agora. MP, magistratura, essas questões. Dois problemas sobre essas questões de cotas. Cotas geram duas dificuldades. A primeira delas, no Brasil especificamente, é que você tem uma dificuldade para definir quem é que está dentro e quem é que está fora. Nós temos uma população que é mais miscigenada do que, por exemplo, a população americana.
Então, você tem uma... E nós temos uma definição menos clara sobre isso. Porque nos Estados Unidos, a definição é muito clara. Qualquer pessoa não branca é negra, acabou. E todos nós somos latinos. Então, você que é super branquinha, Rita, pode esquecer, porque nos Estados Unidos você é latina, você não é branca. Branco nos Estados Unidos é o anglo-saxão. Nenhum de nós é branco nos Estados Unidos. Senão fica que nem um grupo neonazista do ABC paulista que mandou uma carta para os neonazistas da Alemanha, e os neonazistas da Alemanha responderam: escuta, vocês acham que vocês são brancos, né? Nenhum de nós é branco. Então a gente tem que deixar de ser bobo com isso, ser otário. Nenhum de nós é branco. Então, para eles, branco... No Brasil, nenhum. Nenhum. Zero. 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 E nos Estados Unidos, inclusive, o fato de você ter um ancestral negro é suficiente para que você seja considerado negro, independentemente do seu fenótipo. Então, se você tiver um ancestral negro, o caso Plessy versus Ferguson, por exemplo, que foi o caso que estabeleceu a doutrina dos separados mas iguais nos Estados Unidos, julgado em 1896, o tal do Plessy só tinha 1/8 de sangue negro. Ele tinha uma aparência que nós aqui no Brasil chamaríamos de branco. E, no entanto, ele era considerado negro para fins de qual vagão de trem ele podia sentar lá, que foi o caso que foi levado à Suprema Corte. E aí, então, nós temos uma definição bem menos clara sobre quem é branco e quem é negro, e nós temos uma dificuldade... que disso deriva a dificuldade de que, como as cotas são um benefício objetivo, a gente precisa definir quem está dentro e quem está fora. Se fosse aquela história de seleção holística, eu não precisava fazer isso. O Magazine Luiza, me perguntaram isso, o Magazine Luiza. Como é que o Magazine Luiza vai saber fazer quem vai fazer para saber quem é negro? Eu falei, só se eles forem muito otários para definir isso. Porque como é uma empresa privada, eles não precisam te dizer por que estão te contratando ou não, né? Então, mas o concurso precisa. A cota na universidade precisa. E aí fica difícil. Como que você casa uma identidade racial que é um contínuo, né, que não tem um espectro muito bem definido, com uma regra de cota que é objetiva. Ou você está dentro, ou você está fora. Não tem como estar meio dentro, meio fora. Ou você está dentro, ou você está fora. Então, a primeira polêmica está aí. Isso é uma grande polêmica, uma questão extremamente difícil de resolver. Muito difícil. Tem ação, tem mandado de segurança, eu tenho uma ação, inclusive, sobre esse assunto que está correndo. Aí, ação, MPF, né? Não eu. MPF tem uma ação correndo sobre esse assunto. Então, enfim, muito difícil. E o segundo problema é que, para determinados cargos, como é o caso que alguém comentou aí, MP, magistratura, etc., para determinados cargos, o desafio nunca é a competição, é a nota mínima, né? No MPF, por exemplo, em todos os tempos do concurso do MPF, só houve um concurso em que você precisou fazer mais que o mínimo para passar. Em todos os outros, bastava fazer o mínimo. E aí não adianta a cota, né? Porque aí a restrição não está pelo número de vagas, a restrição está por alcançar aquela nota. Se a pessoa não alcança, ela está fora. É o que acontece na magistratura também. Então, você acaba chegando no final do concurso, na prova oral, por exemplo, que é uma etapa que eu dou aula e tudo, com menos candidato que o número de vagas. Porque os candidatos são eliminados pela nota abaixo do mínimo. Nota de corte. Nota de corte. Na segunda etapa, por exemplo. Então, esse é o segundo desafio. O primeiro é a gente definir quem está dentro e quem está fora das cotas. E segundo nesses concursos, o Lucas comentando aí, né? O mínimo do MPF é uma vida de estudo. É exatamente isso. Então, como que a gente faz nesses concursos? Nesses concursos em que o desafio é o mínimo. E esses são os concursos em que a gente mais precisava ter pessoas negras, porque, de modo geral, são os concursos que têm maior espectro de decisão, né? São posições mais decisivas no ordenamento jurídico. Então, para mim, são os dois problemas centrais da gente ter
focado as soluções que nós demos para o problema racial até aqui em cota. Porque a cota não, ela tem essas duas dificuldades que são mais ou menos intransponíveis. Só por ela, pela cota, pela cota. A gente vai ter que olhar para outras ações afirmativas que não sejam a cota. Né? Precisamos ampliar os horizontes. Né? Temos tem vários comentários aqui, a gente não está conseguindo acompanhar todos, porque tá tendo muitos comentários, mas é de pouco tempo para cá que nós estamos vendo as instituições preocupadas em realizar ações afirmativas. Né? Essa iniciativa do Ministério Público de montar um curso gratuito, né? Com membros da carreira que são professores, que dão aula, que se voluntariaram a dar as aulas, eu achei fantástica essa ação afirmativa. Eu fiquei sabendo numa reunião que a gente teve, que a gente está participando aí de um grupo interinstitucional, onde a gente está estudando a necessidade de criação dessas ações afirmativas aí no âmbito de várias instituições de justiça, para atender a todas as minorias, né? Que são muitas. Sim. Né? Esse é um outro tem a questão problema. racial, mas nós temos muitas minorias. Exato. Né? Exato. Nós temos pessoas com deficiência. Sim. Nós temos as mulheres, que você falou do exemplo do TST, mas é um exemplo isolado. Isolado. Né? Isolado. Um exemplo isolado. Nós temos, então, ainda muito aí, né, para evoluir nessa área. Então, estamos começando a discutir. E aí a gente vai ouvindo que pessoas mais experientes, pessoas que já estudaram mais isso, que já tem já viram a aplicação de ações afirmativas em outras áreas, nos trazendo exemplos. Nossa, eu posso te dizer que meus horizontes têm ampliado muito. E participar de evento é muito bom, fazer live é muito bom, porque a gente divulga, a gente fica sabendo o que está acontecendo, a gente fica sabendo de dados, de pesquisas. Acho que é isso, é se envolver, né? Alunos que estão participando aí da live, se envolvam, sabe? É um trabalho voluntário mesmo, é um trabalho de pessoas que querem mudar a realidade, que querem trazer transformação, que querem trazer um futuro melhor aí para todos nós, né? Toda a sociedade ganha com a diversidade, isso já está comprovado através de pesquisas, né? Hoje elas trouxeram, nem sei, eu assisti tantos eventos, não tenho nem certeza de qual evento foi, mas tem aí pesquisas de iniciativas privadas, de empresas que investiram em diversidade, que tiveram um retorno incrível. Então, olha, se isso está trazendo uma propaganda positiva ou não para a empresa, o que importa é o resultado, o que importa é o que estão fazendo, né? O que importa é que estão mudando aí a realidade. E isso a gente está vendo até nos comerciais, né? As pessoas estão ligadas nisso, né? Que o público não é restrito, o público é diversificado, né? Você tem que atingir todo mundo, né? As pessoas são diferentes, têm as suas opções, têm as suas características, têm os seus gostos e tem que atender a todo mundo, né? O mercado consumidor aí é gigantesco. Então, eu tenho aprendido bastante. E é muito importante investir em pesquisa, né, Vitorelli? É através das pesquisas que a gente descobre aonde que está o problema, identificar o problema e daí ter as ideias para fazer as ações que vão ser mais efetivas, né? Que vão trazer aí o resultado almejado. Essa questão da publicidade é bem legal, viu, Rita, que você abordou. Eu lembro do pessoal comentar, e foi uma coisa bem legal, que toda vez que a Globo ambientava as novelas numa classe social mais pobre, ela embranquecia as favelas, né? Porque você tinha um grande número de atores negros completamente desproporcional, atores brancos, completamente desproporcional à realidade daquele ambiente social. E isso foi tão comentado, que a Globo começou a se tocar e ver que não dava para ser assim. E embora eu não assista muita novela, mas nos últimos tempos, pelo que o pessoal me diz, isso vem melhorando. E o Estatuto da Igualdade Racial tem um dispositivo específico quanto a esse, tem na verdade um capítulo lá nos artigos 43 a 46 sobre meios de comunicação. E aí ele vai dizer que na produção de filmes e programas destinados à veiculação de emissoras de televisão e salas cinematográficas deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, né? E aí depois no 45 ele aplica isso
também as peças publicitárias. Então, embora ele não estabeleça propriamente uma cota, porque ele não fala em percentuais, mas ele também estabelece aí uma ação afirmativa no âmbito da publicidade e da comunicação. E essa, por mais que ela seja talvez mais invisível, ela é uma função importantíssima, importantíssima, porque é ela que cria as nossas visões de mundo, né? Isso vale para a questão de gênero, isso vale para a questão racial. A partir do momento que todos os X-Men são homens e brancos, as meninas negras vão achar que ser herói é ser homem e branco. Então, essa mudança que Disney, que grandes produtores de conteúdo vêm fazendo nos últimos anos, ainda que muito discreta, mas ela é uma mudança extremamente importante no longo prazo, na formação do nosso imaginário comum, né? Daquilo que os nossos filhos vão acreditar que é normal. Eu agora tenho um filho pequeno, então venho pensando muito nisso nos últimos tempos. Se o normal para ele for só pessoas brancas e homens estarem nos papéis principais, nas histórias, nos livros, nos desenhos, nos filmes, essa vai ser a realidade dele. E os negros estarem em posições subordinadas, e as mulheres estarem em posições subordinadas, essa vai ser a realidade. Isso molda a nossa personalidade coletiva, né? Isso molda o nosso imaginário coletivo. E isso é muito importante. A gente vê que isso está ainda no início, mas a gente já consegue notar a diferença, né? É visível a diferença. Sem dúvida. Eu acho que estamos subindo alguns degraus, devagar, né? Mas a gente tem visto a diferença. O que nós precisamos é mostrar a importância de continuar, né? De continuar caminhando nesse sentido, né? E a gente estava falando de comercial, de filmes. Vamos falar então da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão e o racismo, que também é um tema aí tão delicado e um tema que a gente também precisa falar, e um tema que você aborda com tanta propriedade no seu livro. Então, eu queria que você falasse sobre isso também. Esse é um tema super difícil, porque muitas vezes as pessoas querem se valer da garantia da liberdade de expressão para praticar atos de racismo. Tem um livro interessante também que foi lançado sobre racismo recreativo, que é essa ideia de que o estereótipo racial ele não precisa ser utilizado necessariamente como uma ofensa, mas ele é utilizado para recreação. E isso, inclusive, foi o que deu origem à política norte-americana de desigualdade racial, que é conhecida como Jim Crow nos Estados Unidos. E o Jim Crow era exatamente um personagem de televisão negro que fazia tudo errado, que era bandido, enfim. E as pessoas dizem, isso é liberdade de expressão. Eu não sou, esse tipo de manifestação está protegida. Então, no nosso caso, quando a gente fala em ofensa racial, injúria racial, claramente isso está fora do contexto da liberdade de expressão. Claramente. Então, no Brasil, a gente tem uma definição que já foi dada pelo Supremo. Tem um caso, inclusive, que nem é sobre negros, é sobre judeus, que é o caso Evandro, né, que o Supremo disse, olha, não tem liberdade de expressão relacionada à ofensa. Era um sujeito que negava o Holocausto. O Supremo disse, isso é inconstitucional, ponto. Negar o Holocausto é inconstitucional, é racismo, você pode ser processado por crimes de racismo, por negar o Holocausto, não existe liberdade de expressão que proteja esse chamado hate speech, né? Esse discurso de ódio. Nos Estados Unidos, a coisa é um pouco mais complicada, porque eles são muito apegados a essa questão de liberdade de expressão, então eles acham que a restrição à liberdade de expressão é uma coisa muito séria, então você acaba dependendo de uma coisa que está acontecendo lá, que é um movimento mais social e menos jurídico. No Brasil, eu sinto que as duas coisas estão acontecendo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem
um movimento jurídico de combate ao racismo, mas a gente também tem um movimento social de não aceitar mais esse tipo de situação, né? Nós somos mais ou menos da mesma idade, nós fomos criados assistindo os Trapalhões. Os Trapalhões é um programa que seguramente hoje não passaria na televisão do jeito que passava na década de 80, 90. É absolutamente inviável. Então, essa evolução, que não depende de criminalização, que não depende de proibição, mas que é uma evolução da sociedade, é muito importante. Tem uma frase do Jô Soares, que é legal, que eu cito no livro, que fala que o limite da piada é a graça. A partir do momento que a piada não tem graça, ninguém mais vai fazer. E é isso que a gente está conseguindo construir com essas coisas, né? Então, a partir do momento que piadas que estereotipam pessoas deixam de ter graça, seja essas pessoas pessoas negras, mulheres, homossexuais, a partir do momento que essas piadas param de ter graça, elas vão parar de ser feitas. E aí a gente começa a mudar a sociedade pela sociedade, sem a necessidade da muleta do direito. Então, esse é um campo bem interessante de estudo também. Perfeita colocação, né? Que a gente não pode confundir piada com ofensa, né, Vitor? Exato. A gente não pode achar que é engraçado ofender o outro. Exatamente. Né? Então, é a questão que eu coloquei desde o início, né? A gente tem que olhar para o outro, né? A questão né? De olhar para o outro, né? De reconhecer as dificuldades do outro, né? O que você acha que é engraçado ofender o outro, não pode, né? Então, assim, realmente é uma questão que a gente está amadurecendo aos poucos, né? Eu acho que é um amadurecimento da sociedade, né? De começar a enxergar, né, isso com a profundidade que deve ser enxergada essas situações, né? Que foram vivenciadas aí durante tantos anos e que a gente vê que algumas pessoas ainda não, infelizmente, ainda não compreenderam, ainda não evoluíram, por isso que a gente tem aí casos até hoje, né? E o grande desafio públicos que saem na imprensa, então nós sabemos que existe, né? Nós sabemos que existe. Então o grande desafio disso para o futuro é redes sociais. Porque como nas redes sociais as pessoas escrevem achando que, sei lá, nem sei o que as pessoas pensam, mas enfim, achando que aquilo ali não é uma esfera pública, que ali é um campo do vale tudo, que pode escrever qualquer coisa, etc. E não estão olhando para a pessoa que estão ofendendo, né? Isso. Então as pessoas se sentem muito mais livres para escrever coisas absurdas do que coisas que seguramente elas não diriam se estivessem ali na presença daquela pessoa. Então, essa é uma discussão realmente das mais interessantes e das mais complexas. Para quem quiser estudar isso aí, essa questão de liberdade de expressão e garantia de direitos, sobretudo de minorias, é uma questão absolutamente fantástica. E é isso que a Ana comentou. As pessoas acham que estão impunes, que nas redes sociais não tem regra, que aquilo ali não é o mundo real. Mas o que é legal, e o que eu acho que tá mudando muito, é que hoje as pessoas, essa sensação de impunidade está acabando, porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão, né, o que acontece nas redes está gerando efeitos no mundo real, inclusive independentemente do direito, né? Independentemente do direito. Eu não preciso ir lá criminalizar aquela pessoa, porque aquilo gera uma repulsa social tão grande que aquela pessoa acaba sendo banida ali daquele círculo social e, às vezes, consequências muito graves. Eu sempre conto nas palestras que eu faço um caso americano de um seriado que não passa no Brasil, que foi o seriado de maior sucesso na TV americana em 2019 e foi cancelado por causa de um tweet. Depois procurem, a gente está quase no limite do tempo, depois procurem a Roseanne, procurem no Google a história do seriado Roseanne. Ele foi cancelado por causa de um tweet racista e preconceituoso, e a Disney, que é a dona, falou, acabou, vou cancelar esse programa. Isso é um negócio tão absurdo, tão repulsivo, tão reprovável que essa atriz, que é a atriz principal do programa, tweetou, que eu não aceito que esse programa continue existindo mais. Como ela era a atriz principal, não tinha como continuar o programa sem ela, eles cancelaram o programa.
essas pessoas que têm papel de destaque na mídia têm que ter responsabilidade, né, Exatamente. Edilson? Tem que ter Exatamente. responsabilidade e tem que ter uma conduta respeitosa, né? Então, assim, pode até... tem que ter uma conduta respeitosa, ou é por bem ou é por mal. Então, assim, aí, no caso, a produtora se sentiu responsável, né? A Isso, produtora, então, isso. assim, importante isso. Ela não pode admitir o desrespeito, né? Dos profissionais que estão ali, que dão a cara pro programa, que dão a Exato. cara pro evento, né? É. Realmente, a gente está com pouco tempo, mas tinha separado tantas questões aqui para a gente tratar, né? Racismo no ambiente de trabalho, que é o que a gente Acho que dá precisa mais uma também aí, né? ampliar, né? Ampliar. E, assim, os eventos que eu assisti hoje foram maravilhosos, né? Estavam falando no evento da PGFN sobre aquele filme Estrelas Além do Tempo, né? Que conta a Uhum. história lá das 3 cientistas negras que Genial. fizeram diferença na NASA, né? A história de luta delas, né? E a contribuição que elas trouxeram aí, né? Na NASA. Em especial lá a matemática da Agência Espacial Norte-Americana que calculou a rota do Apollo, que levou a humanidade até a Lua, né? A Katherine Johnson, que faleceu em fevereiro desse ano com 101 anos, né? Caramba. Então, uma mulher aí que inspiradora, tantos exemplos maravilhosos que nós temos aí, né? De quão importante é essa questão da diversidade nos ambientes de trabalho, o respeito, né? O entender, né? O compreender, o melhorar aí as ações afirmativas, né? Mas, assim, a última questão que eu queria te colocar, que é uma questão que você trata muito bem no seu livro também, que é a identificação, a regulação das comunidades quilombolas, né? O regime jurídico do território quilombola. Então, eu queria que você terminasse falando um Ok. pouquinho a respeito disso também. Legal. Deixa eu fazer um comentário sobre uma coisa que você falou que é muito legal. A Suprema Corte dos Estados Unidos também fala que o grande papel das ações afirmativas é promover diversidade nesses ambientes. Ou seja, a ação afirmativa não só é boa para quem é beneficiário dela, ela é boa para todo mundo. Porque Exato. você passa a conviver num ambiente com maior diversidade, né? Você fez USP, não foi, Rita? Oi? Você fez graduação na USP, não foi? Não, eu sou de Não? Bauru, do Ah, você é de interior de São Bauru. Paulo, e Tá. me graduei na Instituição Toledo de Ensino. Ah, que legal, que legal. Bom, eu fiz o FMG, que é uma universidade pública. Ontem eu estava postando sobre. Estou pensando nisso, porque ontem eu estava postando sobre a minha história na UFMG, muita gente viu, Eu e vi. eu vi. Eu penso nisso muito tempo quando eu penso no perfil dos meus colegas, num período pré-cota, pré qualquer ideia de ação afirmativa, etc, etc. Eu tinha colegas que, de fato, não tem nenhum sentido você dizer olha, deixa eu só responder essa pergunta aqui, porque o Menezes MPT já fez outra vez. Tem bastante diferença, viu? Se você da terceira para a quinta vai ter bastante diferença. Não quero estragar a sua edição, mas para a quarta não, mas para a quinta vai ter bastante diferença. Tá? Que vai ser a próxima. Então, guarde um dinheirinho aí para o ano que vem, viu? Mas, então, o perfil... você pensa o seguinte, veja, o que é o ensino superior gratuito? Né? É o Estado investir dinheiro em pagar a faculdade de alguém. Tinha pessoas ali que não fazia nenhum sentido o Estado estar investindo dinheiro na faculdade daquela pessoa. São pessoas que tinham estudado nas melhores escolas do país. Né? Então, o Estado investir dinheiro para formar gratuitamente aquelas pessoas simplesmente não fazia sentido. Simplesmente não fazia sentido. Então, hoje, as ações afirmativas beneficiam isso. Você passa a ter também um ambiente menos homogêneo nesses locais que antes eram dominados pelas pessoas que vinham. Eu tive, na minha graduação, eu não era o meu caso porque eu morava no interior, mas várias pessoas da minha graduação eram colegas de colégio. Passaram juntos no vestibular. Então, se tinha uma turmona do grande colégio A, uma turmona do grande colégio B, uma turmona do grande colégio C. Pessoas já se conheciam a vida inteira, porque os grandes colégios aprovavam no vestibular. Né? Então, e aí você tem uma turma que não tem diversidade, e não tem mesmo. Né? Então, acho que isso é uma mudança muito boa, muito positiva, que as ações afirmativas constroem para todo mundo.
Agora vamos falar dos quilombolas. A questão dos quilombolas tem a ver, não especificamente com igualdade racial em geral, mas com um subgrupo específico da igualdade racial, que são da igualdade, né? E nesse caso racial, mas da igualdade, que são as populações tradicionais. Então, populações tradicionais também é um gênero que engloba todos aqueles grupos que têm algum tipo de diferenciação cultural diversa da sociedade envolvente. Então, são grupos usualmente pequenos, no caso brasileiro, que preservaram determinadas características ao longo de décadas, às vezes de século, e que chegaram ao presente com essas características preservadas. E aí a nossa Constituição achou por bem que esses grupos tivessem determinadas proteções adicionais, porque eles contribuem para a diversidade cultural brasileira. Então, como eles têm uma diferenciação cultural específica, então eles contribuem para que a cultura brasileira não seja uma só, para que você tenha várias culturas. O grupo mais conhecido, que está dentro desse gênero comunidades tradicionais, são os índios. Então, os índios são esses povos que vêm desde tempos pré-colombianos e que vem mantendo uma diferenciação cultural em relação à sociedade envolvente. Não significa, quero ressaltar com muita veemência, que essas pessoas continuem vivendo como viviam em 1500. Da mesma maneira que nós não vivemos como vivíamos em 1500, os índios também não vivem como viviam em 1500. Então, o que você tem é uma diferenciação cultural, que não precisa ser aquilo que você assiste no Globo Repórter. Ou seja, o fato de um índio usar calça jeans, usar camisa de time de futebol, etc., não quer dizer que ele deixou de ser índio só por causa disso. Então, o que você avalia é a diferenciação cultural do grupo ao qual ele pertence. Os índios são os mais famosos, vamos dizer assim, no Brasil, dos grupos que compõem essas comunidades tradicionais. Mas nós temos grupos menos famosos. Um desses grupos menos famosos, mas também referido na Constituição, tem outros que não estão nem na Constituição, faxinais, quebradeiras de babaçu, mas um grupo que, embora menos famoso, está referido na Constituição, são os grupos quilombolas. Então, os grupos quilombolas são grupos de pessoas que formaram algum tipo de resistência negra antes ou depois da abolição da escravatura. Então, o STJ já teve oportunidade de esclarecer que o conceito jurídico de quilombo não é o conceito que a gente aprende na escola, não é o conceito histórico. Historicamente, o quilombo é aquele lugar para o qual os escravos fugiam e ali ficavam abrigados para não serem recapturados. Isso é um quilombo, mas não é só isso que é quilombo na visão jurídica. Na visão jurídica, o quilombo é qualquer local em que essa população antes escrava tenha se agrupado para sobreviver, inclusive depois da abolição da escravatura. Então, o caso que chegou no STJ era muito curioso, porque era um caso em que a população dizia que aquele grupo era quilombola, mas ele estava num lugar que era um porto de comércio de escravos. E o argumento, então, era, olha, ali não era quilombo. O argumento era um argumento histórico. Ali não era quilombo. Tanto não era que era um lugar que se negociavam escravos. E o STJ disse, não. O quilombo é qualquer lugar em que essas pessoas tenham mantido a sua coesão ao longo dos anos e tenham vivido ali como uma comunidade que tem características distintas da população envolvente. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Tem uma ciência inteira para saber isso, dedicada a saber isso, que é a antropologia. Então, o juiz vai nomear um perito, que é um antropólogo, e o perito vai lá e vai definir antropologicamente se essa comunidade se enquadra ou não nesse perfil quilombola. Qual que é o problema dos quilombolas, né? É que os traços distintivos dos quilombolas são menos patentes que os indígenas. Então, por isso que eles são um grupo mais invisibilizado, com mais dificuldade de reconhecimento,
justamente porque eles não têm, a diferenciação cultural dos quilombolas não é tão evidente quanto a diferenciação cultural dos índios. Embora exista, mas ela não é tão evidente. E aí, tanto quanto em relação aos índios, a manutenção desses grupos depende profundamente da manutenção do vínculo deles com o território. E aí vem o grande problema, que é conflito fundiário. O centro da manutenção da diferenciação cultural é manter aquelas pessoas no mesmo lugar. Se um for para um lado, outro for para o outro, e cada um for fazer uma coisa, elas deixam de ser um grupo. Então, o único jeito de você manter uma determinada comunidade indígena ou quilombola com a possibilidade de preservar a cultura que ela tem, é se essas pessoas tiverem o território no qual elas vivem protegido, para que aquele território sirva como ambiente em que essa cultura se desenvolve. Então, a Constituição, lá no artigo 231, vai garantir as terras indígenas, né? E depois, então, os índios têm lá um artigo inteiro para eles e acabaram sendo mais, vamos dizer assim, mais bem tratados pela Constituição. Mas os quilombolas ficaram com o artigo 68 do ADCT. Então, sobrou lá um artiguinho lá no ato das disposições constitucionais transitórias que diz que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. Então, quais são as diferenças principais, né, da terra quilombola para a terra indígena? Primeiro, as duas cumprem o mesmo papel. Segundo, então, nesse ponto são iguais. 1 minuto, tá, Edilson? Tá. Segundo, a terra indígena é propriedade da União com usufruto dos índios. A terra quilombola é propriedade privada, mas coletivamente titulada para todo o grupo. É isso. Ah, que bom! Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Muitíssimo obrigada. Queria agradecer a participação de tantos alunos, de tantas pessoas também que acompanharam a nossa live, colocaram vários comentários. Que legal também, né? achei vários muito legal. fãs do Edilson aqui nos seguindo hoje. Realmente ele tem um profundo conhecimento, nos ampliou aqui, com certeza, o conhecimento de todos nós. Como nós precisamos estudar e conhecer, né, essas leis, conhecer com profundidade aquilo que está previsto na nossa Constituição Federal, não importa, né, se está nos atos das disposições transitórias, mas está na nossa Constituição Federal. E como a gente também, mesmo na seara jurídica, a gente precisa ter essa interdisciplinariedade, né, que o juiz muitas vezes precisa recorrer aos especialistas, né? Antes de proferir uma decisão, né? Porque realmente, como você disse, precisa de um antropólogo, né? Precisa de uma pessoa realmente gabaritada, com experiência, com vivência, com conhecimento, né? Para que possa haver uma decisão correta, uma decisão justa aí nesses casos mencionados. Então, foi uma grande honra para a Escola da AGU recebê-lo, Edilson. Eu acho que nós estamos num momento de travessia. A travessia pode ser longa, pode ser de muita luta, pode ser árdua, mas se todos nós, né, estivermos conscientes da importância dessa travessia, estivermos juntos, nós vamos conseguir alcançar num futuro a igualdade, né, tão necessária para toda a sociedade. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos. Continuem aí acompanhando as lives da Escola da AGU. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada.